Então, vamos lá. Então, está na tela. Capítulo 10, nono artigo do Credo. E aqui, essa versão, né, ela sempre tem um texto das Sagradas Escrituras para contextualizar esse artigo. Essa aqui é a leitura do Atos dos Apóstolos, diz assim: Então, os apóstolos e presbíteros, de acordo com toda a igreja, resolveram escolher alguns homens e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: Os irmãos, os apóstolos e presbíteros, saúdam os irmãos de Antioquia, Síria e Cilícia, convertidos dentre os pagãos. Chegou ao nosso conhecimento que alguns dos nossos vos têm perturbado com palavras, confundindo vossas mentes, sem nenhuma autorização de nossa parte. Por isso, resolvemos de comum acordo enviar-vos alguns homens escolhidos, em companhia de nossos amados Barnabé e Paulo, que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para nos comunicar de viva voz as mesmas coisas. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor nenhuma outra exigência além das necessárias. Que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e da prostituição. Procedereis bem evitando estas coisas. Passai bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, de 22 a 29. Vamos lá. Primeiro parágrafo diz assim, da igreja em geral. Pergunta 142. Que nos ensina o nono artigo do Credo? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Resposta ao nono artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. Aqui já mostra, tem uma diferença aqui, né? O credo no latim creio à Santa Igreja Católica, e não na Santa Igreja Católica. É a tradução aí que creio à Santa Igreja. Você lembrar do credo, não fala credo in, mas fala credo, aí fala Santa Católica, Santa Eclésia, Santa Católica Apostólica, né? Então a igreja é objeto de fé, né? A igreja é objeto de fé. Na pergunta 143 diz: por que depois do artigo que trata do Espírito Santo, fala-se imediatamente da Igreja Católica? Então, artigo 8º sobre o Espírito Santo, artigo 9º sobre a Igreja Católica. A resposta: depois do artigo que trata do Espírito Santo, fala-se imediatamente da Igreja Católica para indicar que toda a santidade da mesma Igreja procede do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade, né? Lembrando que a gente, quando leu lá sobre o Espírito Santo, a gente viu que o Espírito Santo é a alma da Igreja, né? É quem dirige a Igreja, né? Então ela é quem inspira os príncipes da Igreja, né? Os sacerdotes, os bispos, né? O Papa, para conduzir o povo fiel aqui os fiéis aqui na Igreja militante, né? Então é por isso que ele coloca logo em seguida, né, o Espírito Santo, o artigo do Espírito Santo, coloca que é a igreja, né, a igreja ela é dirigida, ela é conduzida pelo Espírito Santo.
E o que quer dizer a palavra igreja? Na pergunta 144. A palavra igreja quer dizer convocação ou reunião de muitas pessoas. Assembleia, ela já é um termo mais usado no, que também, né, a definição da igreja, é um termo mais usado no, já no Novo Testamento. Mas tem muitos outros significados da igreja, né, como o povo de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta de Timóteo. Fala também sobre reunião dos fiéis, né? Então, tem vários significados aí. Santo Agostinho fala que é o povo fiel espalhado por todo o mundo. Então, há aí vários significados, mas no, no final das contas é convocação, reunião de muitas pessoas, né? E quem nos convocou ou chamou para a Igreja de Jesus Cristo, que é a pergunta 145, diz assim: nós fomos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular de Deus, a fim de que, com a luz da fé e pela observância da lei divina, lhe prestemos o culto devido e cheguemos à vida eterna. Aqui é interessante porque se a gente fizer uma análise, se Jesus não tivesse deixado essa igreja, provavelmente a gente já tinha esquecido de Jesus Cristo. Nasceu, né? Foi, viveu a paixão dele, foi crucificado. Certamente, 2.000 anos depois, acho que não teria mais lembrança disso. E a gente, naturalmente, já é esquecido, né? É uma coisa que a gente, um defeito nosso. E a igreja, ela foi deixada por Jesus, né? Jesus, quando instituiu a Santa Igreja sobre Pedro, né? Então, eles tiveram essa coragem de transmitir oralmente, né, todos os ensinamentos dele, e depois, por escrito, né, os livros aí, as cartas de São Paulo, os evangelhos, carta de Pedro, São João, para ajudar na continuação, né, do ensinamento no sacrifício, na missa, né? Então, certamente, se a gente não tivesse a igreja, essa parte visível, sendo vivida e transmitida, provavelmente a gente já teria esquecido. Então, Jesus deixou a igreja para que a gente continuasse professando a fé, recebesse a graça. Só na igreja a gente consegue ter os sacramentos, que são a ação direta de nosso, né? Eucaristia, a confissão, o sacramento da ordem, do matrimônio, né? Então, a crisma da são de enfermos, né? Onde se encontram os membros da igreja? Pergunta 156. Os membros da igreja se encontram parte no céu, formam a igreja triunfante, parte no purgatório, formam a igreja padecente, parte na terra, formam a igreja militante. Então, todos são membros da igreja. Então, a igreja, ela tem essa comunhão dos santos, né? Os santos que estão no céu, as santas almas do purgatório, e nós que estamos aqui militando na terra, né? Estamos em perigo. Quem está no céu e quem está no purgatório já tem a graça de estar salvo, mas nós estamos em risco ainda. Então, precisamos ter perseverança, precisamos ter coragem de continuar sendo fiéis a Deus, né? Caindo, levantando, lutando com as armas que nós temos, né? Os sacramentos, com o rosário, né? As nossas devoções, as nossas orações. A pergunta 157 diz: estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja? Resposta: sim, estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja e um só corpo,
porque tem a mesma cabeça que é Jesus Cristo, o mesmo Espírito que as anima e as tine, o Espírito Santo, e o mesmo fim que é a felicidade eterna, que uns já estão gozando e que outros esperam. Elas já estão gozando, são os membros da igreja triunfante, os que estão esperando são os membros da igreja padecente, e nós aqui, a igreja militante. Militante quer dizer o quê? Militar é lutar, né? É combater. A qual das partes da igreja se refere principalmente este nono artigo? Que é a pergunta 148, diz assim: o nono artigo do credo refere-se principalmente à igreja militante, que é a igreja na qual estamos atualmente. Então, já que a igreja militante, então está lutando contra quem? Quais são os nossos inimigos? Nós temos principalmente três inimigos, né? O Evangelho de São João fala sobre isso, no capítulo 1. Nós temos três inimigos. Quais são eles? Lembra logo o demônio, né? Primeiro que a gente lembra logo o demônio. Nós temos o mundo e tem a carne, nossa própria carne também é nosso inimigo. O corpo é contra a carne, né? Sim. Não parece nada para mim aqui. O corpo é contra a carne também, né? Então nós temos esses três inimigos aqui para lutar. Então, usemos as armas que nós temos, né? Os sacramentos que nos fortalecem, principalmente a Eucaristia, a penitência, que é o levantar-se, né? Depois da queda, e assim vamos lutando. Então, vamos entrar aqui no segundo parágrafo, que é da igreja em particular. Pergunta 159 diz: o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Pontífice Romano. Né? Então, a igreja ela é a mesma. Se a gente for lá no Japão, se for nos Estados Unidos, em qualquer país que a gente for, nós vamos celebrar os mesmos sacramentos. É claro que depois de Concílio Vaticano II, né, a gente ficou claro isso, houve aí assim, uma alteração drástica aí da forma como a igreja sempre veio, né, fazendo, né? Sacramentos tiveram muitas mudanças aí, ritual, oração, liturgia, né? Então, infelizmente, a gente está sofrendo aí uma crise muito séria aí depois do Concílio Vaticano II, e que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Frequentar a igreja onde a missa celebrada é a missa de sempre, e não a missa moderna. E desfavorece completamente, né, aquilo que é sagrado em muitos locais. Em muitos locais, a missa ela fica parecendo como se fosse uma festa, sei lá, qualquer coisa menos sacrifício. Então, devemos procurar, né, um local onde existe a missa de sempre, a missa que a igreja sempre celebrou. E existem, né? Poucos lugares não existem, né? Rezemos para que essa, essa igreja tradicional ela cresça. Pergunta 48: a qual das partes da igreja se refere principalmente este nono artigo? Aliás, eu já falei. Pergunta
150, dizer precisamente o que é necessário para alguém ser membro da igreja. Resposta: para alguém ser membro da igreja é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da igreja. Aqui a gente lembra do 1537, 1517, quando Martinho Lutero se revela lá e diz não à igreja, né? Não conhece mais o Papa como o ligado de Cristo, né? Materno. E aí ele funda lá a heresia dele, da igreja protestante, que depois se transformou num tentáculo aí, que sei lá quantos tem hoje em dia. Então ele foi um dos elementos mais nocivos para a igreja católica, que deixou aí um legado horroroso aí. E que, e que por desgraça nossa, né, tem uma estátua dele lá no Vaticano. O Papa Francisco, né, deixou lá no ano 2017, quando teve 500 anos, né, dessa loucura aí que ele foi lá criou. Foi 2013. Porque foi 2017. Foi 1517, 2017 foram 500 anos. Então, é, os protestantes, não estão em comunhão conosco, né? Porque eles não aceitam a igreja como, como a igreja de Cristo. Cada um cria sua própria igreja. Cada um cria sua própria doutrina. Pergunta 151: quem são os legítimos pastores da igreja? Os legítimos pastores da igreja são o Pontífice Romano, isto é, o Papa, que é o primeiro pastor universal, e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes, e especialmente os párocos. Então, aqui ele está deixando aqui claro, né, que a igreja tem um líder, tem um vigário de Cristo, né, que é o Papa, é o bispo de Roma, que é o principal, né, em comunhão com os demais bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Tá? E os padres, eles são colaboradores, né, dos bispos, eles são sacerdotes ordenados para celebrar, né, para fazer os sacramentos, né, celebrar os sacramentos. Por que dizeis que o Pontífice Romano é o pastor universal da Igreja? Pergunta 152. Porque Jesus Cristo disse a São Pedro, primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei a chave ao reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado também no céu. E disse-lhe mais: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aqui está claro, né, a fundação da igreja, citação aqui de Mateus, capítulo 16, né, quando Jesus institui sobre Pedro, né, ele até muda o nome de Pedro, né, Pedro passa a se chamar Kefas, o nome dele era Simão, passa a ser chamado Pedro, né, Kefas. E ele deixa claro que Pedro é o líder, ele, né, tanto que ele lá na aparição, que ele, depois que ele ressuscita, né, aparece para os apóstolos, aparece para Pedro também, diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, né? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Então ficou claro aqui que Pedro era o
o que Cristo deixou como o vigário dele, né? Aqui na Terra. Então a igreja precisa ter alguém visível para poder conduzir. Pedro foi escolhido. E a partir dele, os que são os que substituem o bispo de Roma são os papas, né? Eu tenho que 200, 300, não lembro quanto número tem agora. Pergunta 153. Então, não pertence à Igreja de Jesus Cristo a sociedade de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Resposta. Todos que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Tá? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Não, esses são hereges, né? Eles são excomungados, os que não aceitam o Papa. Eles estão fora da igreja. Mas tem por exemplo, o cisma do Oriente lá, os ortodoxos que não aceitam o Papa também, eles também são fora da comunhão da igreja. Então, existem três categorias aí. Tem os hereges, tem os infiéis e tem os excomungados, né? Que não pertencem à igreja. Aqui ele fala na pergunta seguinte, ó, como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãos? Pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs por quatro notas características. Ela é una, santa, católica e apostólica. E ele vai descrever mais à frente aqui cada uma dessas características. Mas, por exemplo, os protestantes, eles não aceitam o Papa, eles estão fora, né? Eles negam várias do artigo do credo, né? Então, não creem na igreja, né? Então, eles são excomungados, não pertencem com ele. E esse é o nosso maior problema hoje, que a igreja moderna está querendo fundir com haver uma fusão, aí, eles chamam isso de ecumenismo, né? E aí eles querem reduzir a nossa fé para chegar ao nível, dos hereges, para poder haver comunhão com esse pessoal. Tem como, né? É complicado isso. Mas o que estão fazendo. Ele não quer na Eucaristia, não tem. Exatamente. É verdade de fé católica. Nossa Senhora. O que eles estão fazendo é exatamente isso. Estou pensando na fé católica. Quando ele define, por exemplo, veja que ele aos pouquinho, define que Nossa Senhora não é medianeira, Nossa Senhora não é corredentora, é porque os protestantes também acham assim. Então, o que eles querem fazer? Vai minando aos pouquinhos a fé dos católicos até eles aceitarem essas coisas. É uma tristeza, né? Eu já li em algum lugar, não sei, não lembro qual foi, mas dizia que a mudança que se propõe, o que quer se propor fazer na igreja moderna, é tirar a consagração do corpo e sangue de Cristo na missa, para que eles possam participar, já que eles não creem na Eucaristia. Essa é a ideia que eles estão se propondo, mas devagarzinho, né? Aos pouquinhos. Mas o que eles fazem na Exatamente. missa? Qual é a opinião? Que é nada, pega assim, como se fosse um biscoitinho, assim, e vai qualquer pessoa distribuindo assim. Já é uma falta de fé. Só o fato de você nem fazer reverência. Nenhum tipo de. Não faz reverência, não faz. Não quer vir com. Manda eles levantar. Aos poucos eles vão fazendo com que as pessoas vão perdendo a fé.
E não faz isso de uma vez, faz de forma gradual, bem lentamente. É a lenta caminhada da vaca no breve. Pergunta 155 diz: por que dizeis que a igreja é uma? Uma das quatro características é que a igreja é uma. A igreja, a verdadeira igreja é una porque os seus filhos, de qualquer tempo ou lugar, estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, o Romano Pontífice. Tá? Não importa o tempo, não importa o lugar, né? É sempre a mesma, né? E esse aqui é o problema que a gente tem visto hoje, né? Desde 65 para cá, do Concílio Vaticano II para cá, a igreja está sendo transformada, está mudando tudo. Um desmonte. A renovação carismática foi comunista dentro da igreja. Aí por isso que parece que é o fenômeno. Não poderia haver mais de uma igreja? Resposta: não pode haver mais de uma igreja, porque assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há, nem pode haver, senão uma só igreja verdadeira. Quando Cristo, quando Jesus instruiu Pedro, ele diz: sobre ti edificarei a minha igreja, ou seja, artigo definido, singular, né? A minha igreja. E não disse minhas igrejas. Disse uma igreja, a minha igreja. Então só existe uma. Quem disser que existe mais de uma, não sabe ler ou então é desonesto. Cristo é a pedra angular. Pois é. Basta ler direitinho que entende. Não tem nem, não dá nem para você ter ambiguidade nessa frase, né? Nessa sentença nossa. Mas não se chamam também igrejas o conjunto de fiéis de uma nação ou de uma diocese? Pergunta 157. A resposta: chamam-se igrejas também o conjunto dos fiéis de uma nação ou de uma diocese, mas são sempre porções da Igreja Universal e formam com ela uma só igreja. Então, há uma só forma das coisas serem conduzidas. Não existe duas formas. Não pode haver igreja do Brasil e a igreja de outro lugar, né? É apenas local, mas a igreja ela é universal. Por que dizeis que a igreja é santa? A verdadeira igreja é santa. Aqui é até interessante, né? Essa pergunta é boa porque alguém pode dizer, mas está cheio de pecadores dentro da igreja. Ótimo. É para lá que a gente precisa ir, porque a igreja é para isso mesmo, para buscar os pecadores. Outro dia alguém falou assim, tá vendo? Vai tanto para a igreja, é cheio de pecado. Aí a pessoa diz, tem lugar para você também. Chama a verdadeira igreja de santa, porque Jesus Cristo, a sua cabeça invisível, é santo. Santos são muitos dos seus membros. Santas são a sua fé e a sua lei. Santos os seus sacramentos. E fora dela não há, nem pode haver verdadeira santidade. Então, não é porque nós somos pecadores que a igreja, né, não é santa. Nós estamos lutando para ser santos. E é possível, porque muitos membros já mostraram sua santidade, né? Mostraram que é possível. Então é aquela história da gente militar, da gente lutar para
fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. Ninguém diz que é fácil, mas que é possível, com certeza é. E se muitos conseguiram, né, nós também podemos conseguir. Querendo mais, nós temos as armas para isso. Nós temos os sacramentos, temos Nossa Senhora, nossa grande mediadora, né? Nossa grande redentora. Então, a igreja ela é santa, né? Ponto. Não existe essa de, nós temos pecadores que não são santos. Mas tem, ó, a igreja é um corpo. Cristo é a cabeça e os outros são os membros. Então, tem os membros da igreja triunfante, que são santos. Temos os membros da igreja padecente, que também já estão no caminho de santidade, estão padecendo, purificando, mas já podemos chamar de santos, santas almas do purgatório. E temos nós que estamos aqui na luta, né, buscando, lutando no caminho da santidade. Dizem que a visível chega a 10% dela. A parte visível chega a 10%. Só pensa no impacto no crânio, os fiéis. E a igreja são os santos. Não só isso, também os anjos, né? Os anjos têm, sei lá quantos, mas tem muito mais que a igreja militante, sem dúvida. Por que dizeis que a igreja é católica? Pergunta 159, diz assim, chama a verdadeira igreja de católica porque quer dizer universal. Então, católica quer dizer universal. Porque abrange os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições. E todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. E esse nome católico, ele foi, se eu não me engano, já foi um termo usado por Santo Inácio de Antioquia, se eu não me engano. Isso lá no século segundo depois de Cristo. Ou seja, é muito antigo, né? Não é uma coisa nova. E muitos hereges aí, né, começam a falar tanta idiotice, tanta bobagem, dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, tanta bobagem, tanta idiotice. Quando não é desconhecimento, é porque é uma fé mesmo. Quem procura estudar, não tem dúvida, vai se converter mesmo. Isso é um padrão. Aquele que busca a verdade, honestamente busca a verdade, ele vai achar. Quem busca a verdade honestamente vai achar. Vai haver iluminação do Espírito Santo e ela vai se converter, vai chegar à verdade. Pergunta 160. Por que a igreja se chama também apostólica? A verdadeira igreja chama-se também apostólica porque remonta sem interrupção até os apóstolos. Porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos. E porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Né? Então, é a igreja una, santa, católica e apostólica. É como a gente reza no credo. Né? Por que a verdadeira igreja se chama também romana? Pergunta 161. A verdadeira igreja chama-se também romana porque os quatro caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram só na igreja que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Como é constituída a igreja de Jesus Cristo? Pergunta 162. A igreja de Jesus Cristo é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita, e nela, como uma pessoa moral, podemos distinguir um corpo e uma alma. Em que consiste a alma da igreja? A alma da igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual, isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo, e todos os tesouros celestes que lhe provieram dos merecimentos de Jesus Cristo, Redentor dos santos.
Né? Pergunta 64. E o corpo da igreja, em que consiste? O corpo da igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, quer na associação dos seus membros, quer no seu culto e no seu ministério de ensino, quer no seu governo e ordem externa. Não tem muita dúvida aqui, né? E para nos salvarmos, basta sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica? Boa pergunta. Resposta: não basta para nos salvarmos o ser de qualquer maneira membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos membros vivos. O que é um membro morto da Igreja Católica? Apesar de pertencer à Igreja Católica, mas o membro morto é aquele que está em pecado mortal, porque morrendo em pecado mortal, ele não vai ser salvo, não vai para a eternidade, para o céu, né? Então isso é uma pergunta bem interessante. Quais são os membros vivos da igreja? Pergunta 166. Os membros vivos da igreja são todos os justos, e só eles, isto é, aqueles que estão atualmente em graça de Deus. E aí a pergunta 67, falando sobre os mortos. E quais são nela os membros mortos? Membros mortos da igreja são os fiéis que estão em pecado mortal. Acabei de falar, né? Então a igreja ela tem fiéis bons e maus, né? Todos eles pertencem à igreja, os bons e os maus. Os maus, eles são membros, mas não vivem na graça. Os bons, eles vivem na graça, estão obedecendo à igreja, estão com fé, com esperança e caridade. Mas os maus têm essa dificuldade, né? Eles não estão na graça. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Apostólica Romana? Pergunta importantíssima. E a resposta é claríssima. Não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se. Como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura desta igreja. No Antigo Testamento, fala, né, da história de Noé, que aquela arca foi, né, uma pré-figuração da igreja. Né, porque quem entrou nela se salvou do dilúvio, se salvou da morte. Né? Mesma coisa, quem não está na Igreja Católica não tem como salvar-se. Fora da igreja não há salvação. Uma frase bem famosa que diz isso. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Né? Porque como Cristo não tinha vindo até, até eles, né? Cristo veio depois deles, né? Nosso Senhor, como homem, a resposta é assim: todos os justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham em Cristo, que havia de vir, por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta igreja. Então, eles, eles obedecendo a Deus, sendo fiéis a Deus, morreram, ficaram no limbo, né? Lembra aquela história do limbo dos padres, né? O limbo dos padres é o local, não era nem o paraíso, nem o inferno, né? Era uma região ali que, né, tinha divisão entre o limbo dos padres e o limbo das crianças. Então, no caso do limbo dos padres, eles ficaram aguardando até Jesus Cristo ressuscitar. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele vai lá, né, resgata aqueles padres, aqueles patriarcas, profetas, justos que estavam ali esperando Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele, 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 ele era o primeiro, tinha que ser o primeiro, né, a abrir o paraíso. Depois que foi fechado lá no pecado de Adão e Eva, então Deus fechou, né, e aí
plano era quando Jesus Cristo viesse, morresse na cruz, ele ressuscitaria e viria ao limbo e resgataria todos aqueles que estavam lá aguardando a vinda de Cristo. O limbo das crianças ele continua aberto, porque as crianças ainda nascem, né? Não têm a idade da razão, ou mesmo que a idade da razão ele não pecou, né? Então eles ficam naquele limbo que, segundo Santo Tomás, não tem as penas do inferno, mas também não tem a visão beatífica do céu. Tem essa diferença. As crianças Não não tem foram a batizadas, né? felicidade. As Isso, que não foram batizadas. isso aí. São esses aí. Não sabemos se elas são resgatadas, né? É. Elas não vão participar da visão beatífica de Deus, mas também não vão sofrer os tormentos do inferno. O bicho não teve nem culpa, né? E essa pergunta, mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja poderia salvar-se? Quem, encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, ao menos implícito, de o receber e, além disso, procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus, o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. Entendeu isso aqui? Interessante essa pergunta. Quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja poderia salvar-se se essa pessoa não foi batizada. Mas ela é uma culpa, vamos dizer assim, invencível, né? Não foi culpa dela, não recebeu. De repente não teve oportunidade, né? Nasceu numa família que não é católica. Ou Não não, tinha não, religião, em todo lugar Dizer, não recebeu o evangelho, é pessoa verdade. não tem como. Então, Não ela não, recebeu o evangelho, não tem como. ela não tem culpa, é a culpa chamada culpa invencível, né? Não tinha como. ela mudar a própria realidade, né? Não tinha como ela. Então, Pessoas que se ela. nunca foi apresentada a Deus, nunca teve. Mas olha a condição, né? Em boa fé, quem encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, quer dizer, mesmo que ela não tivesse recebido o batismo, mas tivesse o desejo de ser batizada, né? E que procurasse Verdade, sinceramente né? a verdade e cumprindo a vontade de Deus, o melhor que pudesse, mesmo que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma da igreja, portanto, no caminho da salvação. E quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática o ensinamento salvacia, vou perguntar também. Quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica e não pusesse em prática os seus ensinamentos, seria membro morto e, portanto, não se salvaria. Porque, para a salvação de um adulto, requer-se não só o batismo e a fé, mas também obras conforme a fé. Tá? Então, aquilo que você tem que viver, tem que morrer na graça, né? Morrer em estado de graça, né? Não só batizado, mas pelo que na graça, né? É praticar a caridade, né? Praticar a caridade. Somos obrigados a acreditar todas as verdades que a Igreja ensina? Sim, somos obrigados a acreditar todas as verdades que a Igreja nos ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Isso foi até uma sentença do nosso Senhor, né? Dizer, quem não crê já está condenado. Ou seja, batizado, mas também tem que crer em Jesus Cristo, né? O Santo Afonso fala assim, quem reza se salva, quem não reza se condena. Afonso Ligório? Frase dele. 173. Somos também obrigados a fazer tudo o que a igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja, quem vos ouve
a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Pergunta 174. Pode enganar-se a igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Não. Nas coisas que nos propõe para crer, a igreja não pode enganar-se. Liga-se a cidade. Porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo. Vamos então um pouquinho para 25. Vai ficar abafado, daqui a pouco já está abafado. Gelada. Deixa 25.